Era uma vez um homem chamado Leandro, com traços marcantes e um porte atlético que chamava a atenção por onde passava. Filho de um renomado empresário e uma socialite de prestígio, ele sempre andava impecavelmente vestido, exalando elegância e sofisticação que faziam as pessoas se voltarem para admirá-lo nas ruas. Leandro era dono de várias empresas milionárias que incluíam desde tecnologia de ponta até investimentos imobiliários de alto padrão. Seu império empresarial se estendia por diferentes setores e seu sucesso no mundo dos negócios era incontestável. Ele era amplamente respeitado por sua visão inovadora e liderança natural, sendo considerado um dos empresários mais promissores de sua geração. Leandro estava noivo de Fernanda, uma mulher de personalidade forte e ambiciosa, que sempre sonhou em chegar ao topo do mundo. Ela encontrou a oportunidade perfeita entrando para a família do noivo, que em breve seria seu marido. No entanto, Leandro tinha dúvidas profundas sobre Fernanda. Ainda não tinha certeza se ela era realmente a pessoa certa para ficar ao seu lado como a senhora de sua vida, compartilhando seus sonhos e construindo um futuro juntos. Seus pais, avós e a família dela, no entanto, estavam de alguma forma dando um empurrão insistente para que esse romance desse certo. Fernanda era vista como a parceira ideal para manter e expandir os negócios da família. Uma união que traria benefícios mútuos e fortaleceria ainda mais o império empresarial dos dois clãs. Apesar de ter tudo na vida e ser um homem muito ocupado e focado nos negócios, Leandro carregava problemas internos profundos que a maioria das pessoas desconhecia. Sobretudo com seu pai, um homem mulherengo que, apesar de ser casado e aparentar ter um casamento feliz e estável, vivia uma vida dupla cheia de traições e mentiras. Leandro sabia que aquela figura de homem de família exemplar que seu pai representava em público era apenas uma fachada cuidadosamente construída. Mas como sua mãe não tomava nenhuma atitude concreta e preferia fazer vista grossa, ele sempre deixava quieto, guardando essa dor para si mesmo. Esse comportamento inadequado do pai o fragilizava profundamente no amor e ele temia se relacionar verdadeiramente com alguém, o que o deixava cada vez mais hesitante em relação ao futuro com Fernanda. A sombra das traições paternas pairava sobre seus próprios relacionamentos, criando barreiras invisíveis, mas muito reais. Enquanto isso, num lugar bem distante dos holofotes e do movimento agitado da cidade, havia uma jovem chamada Kelly. Ela residia no bairro das Flores, um bairro muito simples e acolhedor, onde a maioria das pessoas morava em casas de madeira construídas com amor e dedicação ao longo dos anos. As ruas eram de terra batida, empoeiradas durante o dia e perfumadas pela brisa da tarde. O som do vento sussurrava suavemente entre as árvores frondosas, carregando consigo o aroma doce das flores silvestres que davam nome ao bairro e enchiam o ar com sua fragrância natural. As casas humildes e aconchegantes exalavam uma sensação reconfortante de comunidade e solidariedade, onde vizinhos se conheciam pelo nome e sempre estavam dispostos a ajudar uns aos outros nos momentos de necessidade. Kelly vivia ali com seu pai adorado, sua mãe Cristina, uma mulher trabalhadora e dedicada, e seu irmão caçula Arthur, um menino esperto e cheio de sonhos. Juntos formavam uma família unida e amorosa, cercada pela simplicidade genuína e pela beleza incomparável da natureza que os envolvia como um abraço protetor. Vida tranquila de Kelly virou completamente de cabeça para baixo quando ela perdeu a figura masculina que mais amava nesse mundo. Seu querido pai, seu herói, seu exemplo de homem íntegro e trabalhador. Um trágico incêndio ocorreu em sua humilde casa de madeira durante uma noite que começou como qualquer outra. O pai, demonstrando a coragem e o amor que sempre caracterizaram sua personalidade, ao salvar heroicamente a mãe de Kelly das chamas que se alastravam rapidamente, tentou também salvar o bichinho de estimação querido da filha, mas acabou ficando preso dentro da casa em chamas, sendo consumido pelo fogo enquanto sua família assistia impotente do lado de fora. Seus últimos momentos foram de sacrifício puro, pensando apenas na segurança daqueles que amava. Sozinhos, devastados e sem moradia, Kelly, Cristina e Arthur ficaram temporariamente na casa de uma vizinha bondosa que abriu suas portas para a família enlutada. Era uma situação precária que não poderia durar muito tempo, e todos sabiam que precisavam encontrar uma solução urgente. Cristina, que já tinha experiência valiosa como empregada doméstica e era conhecida por sua dedicação e honestidade,
Conseguiu uma oportunidade de emprego em uma casa de alto padrão, bem longe de onde eles viviam anteriormente. A casa ficava em um bairro nobre, um mundo completamente diferente do que conheciam. Essa vaga chegou em boa hora, como uma bênção divina, pois uma das condições oferecidas era que Cristina morasse na própria mansão, em uma área reservada exclusivamente para os empregados que lá residissem. Era uma chance de recomeçar, mesmo que significasse deixar para trás tudo o que conheciam. Cristina tinha um histórico exemplar nessa área de trabalho, com referências impecáveis de empregadores anteriores, e a família proprietária da mansão se interessou genuinamente em chamá-la para uma conversa pessoal e conhecê-la melhor. Durante a entrevista, Cristina foi completamente honesta. Disse que tinha uma filha jovem e um filho pequeno, e deixou absolutamente claro que só aceitaria a posição se ambos pudessem ir com ela. Ela não estava disposta a separar sua família, especialmente depois de tudo pelo que haviam passado. A dona da casa, impressionada com a transparência e a dedicação familiar de Cristina, então sugeriu que Kelly também trabalhasse como uma das empregadas da família. Era uma solução que beneficiaria a todos. A família teria 2 trabalhadoras dedicadas, e Kelly teria uma oportunidade de emprego digno. Cristina ligou imediatamente para Kelly, sua voz carregada de esperança renovada. Filha, amanhã nos mudaremos para a casa dos patrões. Consegui uma vaga para mim e para você também. É uma nova chance para nossa família. Kelly, sempre disposta a ajudar e trabalhar pela família, respondeu sem hesitar. Tá bom, mãe. Vou terminar o trabalho na colheita hoje e mais tarde vamos arrumar as malas. Estou pronta para essa nova fase de nossas vidas. Já estava tudo certo e organizado para que no dia seguinte Kelly, sua mãe Cristina e o menino Arthur se mudassem para a imponente mansão dos patrões, iniciando um novo capítulo em suas vidas. Naquele mesmo dia, indo a uma reunião importante com outro homem tão rico e influente quanto ele, Leandro observou com curiosidade pessoas colhendo uvas frescas e trabalhando arduamente num terreno próximo de onde eles estavam conduzindo seus negócios. O objetivo principal de sua reunião com o empresário era fechar uma parceria lucrativa, para que aquele local se tornasse um ponto turístico de entretenimento sofisticado para os estrangeiros e também para o povo da cidade, um projeto que geraria milhões em lucros. Porém, ao observar atentamente os trabalhadores simples e dedicados, Leandro fitou seus olhos numa linda jovem que colhia uvas com graça e delicadeza. Kelly. Ele se encantou imediatamente com a beleza natural da moça e não conseguiu tirar os olhos dela, tendo que se recompor e disfarçar sua admiração súbita para não chamar a atenção. Cerca de 1 hora depois, durante a reunião tensa, Kelly invadiu a sala sem qualquer medo e começou a discutir acaloradamente com o homem arrogante na mesa, que imediatamente mandou seus seguranças expulsarem a jovem dali com brutalidade. Mais tarde, no final de tudo, o empresário foi até Kelly para confrontá-la diretamente, afirmando com desdém que tudo ali seria devidamente autorizado pelo governo para ser derrubado e se transformar num ponto turístico moderno e lucrativo. Kelly, com coragem admirável, disse: "Aqui é onde colhemos e trabalhamos honestamente. Vocês vão prejudicar centenas de pessoas simples que vivem disso? Seus sem coração. Vocês não têm Deus no coração, não têm compaixão." Ao final de tudo, o homem foi extremamente rude com Kelly, desmoralizando cruelmente a jovem por ela ser pobre e sem classe social, usando palavras que cortavam como navalhas. Leandro viu toda a cena desenrolar-se e não conseguiu ficar parado. Ele correu em defesa da moça corajosa, acabou partindo para cima do homem arrogante e a briga foi feia e violenta, com socos e empurrões. "Você está bem?" perguntou Leandro, preocupado e ofegante. "Sim, estou", respondeu Kelly, ainda assustada e tremendo, mas profundamente grata pela defesa inesperada. Após toda a confusão, Kelly resolveu sair daquele local tenso, mas enquanto caminhava pela estrada de terra, ela viu que aquele homem desconhecido que a havia defendido corajosamente estava com o carro quebrado na beira da estrada. Kelly se aproximou com naturalidade e perguntou: "Ei, moço, precisa de ajuda? Conheço um mecânico aqui perto que é muito bom." Leandro, surpreso com a gentileza, disse: "O carro parou de funcionar do nada. Meu motorista foi buscar ajuda e disse que vai me ligar assim que conseguir resolver a situação." O motorista então ligou para Leandro alguns minutos depois.
avisando que tinha conseguido localizar um mecânico, mas que eles teriam que esperar por mais ou menos 3 horas, pois outros carros já estavam na fila para serem consertados. Era um contratempo significativo. Kelly então disse com um sorriso genuíno: "Moço, por que não aproveita para conhecer o lugar? Eu conheço tudo e todos aqui como a palma da minha mão. Posso te mostrar as belezas naturais da região. O que acha?" Leandro, intrigado pela proposta e pela personalidade cativante da jovem, disse: "Bom, seria muito melhor do que ficar aqui parado esperando por horas sem fazer absolutamente nada. Mas em primeiro lugar, deixe-me me apresentar adequadamente. Meu nome é Leandro. E o seu?" Com um sorriso inocente e radiante que iluminou todo o seu rosto, ela disse: "O meu é Kelly. Eu moro aqui desde criança e conheço cada cantinho, cada árvore, como a palma da minha mão." Leandro sorriu profundamente ao perceber a pureza cristalina nos olhos de Kelly, algo que ele raramente via em seu mundo de negócios e aparências. Os dois se aventuraram a passear pela redondeza pitoresca, enquanto o carro estava sendo cuidadosamente consertado. Durante a conversa, que fluía naturalmente, Kelly contou sobre a perda recente e devastadora do pai, que havia abalado profundamente sua vida e mudado completamente a realidade de sua família. Mas ela estava tentando bravamente levar uma vida o mais normal possível para superar essa dor lancinante e seguir em frente. "Leandro", tocado pela força e vulnerabilidade da jovem, disse com sinceridade: "Eu sinto muito mesmo pela sua perda. Olha, eu vou fazer o possível para que esse terreno continue exatamente do jeito que está. Vou entrar em contato com o governo, já que tenho muitos conhecimentos e influência. E a terra continuará sendo de vocês." Kelly, emocionada com a generosidade, agradeceu sinceramente: "Obrigada. Eu estou de mudança com minha família, mas o povo que vai continuar aqui ficará eternamente grato ao Senhor por isso. Por favor, não me chame de Senhor. Devemos ser quase da mesma idade", disse Leandro com um sorriso caloroso. Kelly ficou com o rosto vermelho de embaraço e perguntou timidamente: "Ah, mas um homem tão bem vestido e com um carro tão bonito, além de ter um motorista? Como eu vou chamar então?" "Pararachandi. Me chame de você ou pelo meu nome mesmo, Leandro." E mesmo depois do carro estar completamente consertado e funcionando perfeitamente, Leandro decidiu conscientemente ficar mais um pouco ali naquele paraíso simples e genuíno. "Você roubou do meu coração. Dança comigo essa canção. Olhe em meus olhos, veja o amor, vem sentir o calor. Dança comigo até o sol nascer. Dança comigo, não vou te esquecer." Naquela noite transformadora, eu me dei conta de que a verdadeira felicidade pode estar escondida nas coisas mais simples dessa vida. Eu já frequentei muitas festas luxuosas e eventos de alto padrão com pessoas muito bem vestidas e importantes. Mas esse dia me marcou de uma forma tão profunda e intensa que algo fundamental em mim mudou para sempre. Aquela moça de olhar doce e inocente, mesmo tendo perdido tragicamente o pai, estava tentando corajosamente driblar a dor e dar a volta por cima para cuidar amorosamente de sua mãe e seu irmão. Isso me fez ter forças renovadas e ver que eu não sou o único a ter problemas sérios na vida. A dor dela foi perder seu pai querido, e a minha estava sendo ver um pai vivo destruindo sua própria vida, se afundando no adultério e nas mentiras. Mas aquela era uma noite especial, e eu nunca havia sentido o que estava sentindo ali: os ventos da liberdade verdadeira e da paz interior. Acho que pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente me apaixonando por alguém tão diferente de mim, tão autêntica. E assim, um breve, mas intenso romance entre ele e Kelly aconteceu naquela noite mágica. Um romance que ficaria marcado nas vidas e nos corações de ambos para sempre, mas que teria que terminar ali mesmo, naquele momento perfeito. Meu motorista foi dormir num hotel próximo, enquanto eu e a Kelly passamos a noite inteira em claro, aproveitando aquele final de semana especial em que barracas estavam abertas e o movimento pelas ruas era grande e festivo. Avisei minha mãe sobre o que tinha acontecido com o carro, só não contei sobre a garota extraordinária que conheci, pois sabia que seria severamente reprovado por todos que estavam me forçando a ficar com a Fernanda. Mas meu coração estava batendo num ritmo completamente diferente. Não com a Fernanda, mas sim com aquela moça simples. Porém com um sorriso tão lindo e olhos tão brilhantes como as estrelas mais radiantes do céu.
Nos despedimos no nascer do sol, quando as primeiras luzes douradas pintavam o céu, e eu pedi seu telefone para manter contato. Mas ela recusou categoricamente em me dar seu número, dizendo com tristeza: "Eu sei que você vai me esquecer. Você é de um mundo onde eu sequer teria capacidade de alcançar. Pode ser que eu nunca mais te veja, e eu não quero correr o risco de sofrer por amor." Fiquei profundamente decepcionado, mas entendi perfeitamente o lado dela. Vi ela se afastando e desaparecendo da minha vista, quando, de repente, fui surpreendido por um impulso incontrolável. Agora era tarde demais para palavras. Eu estava tão apaixonado que só queria beijá-la intensamente. O universo, naquele momento, parou completamente e meu corpo estremeceu de uma forma que nunca havia experimentado. Nossa, como aquela garota mexeu comigo de uma maneira indescritível. E eu só sabia de uma coisa concreta sobre ela: seu nome. Após o beijo apaixonado, tentei segurá-la por mais alguns minutos preciosos para pedir novamente seu telefone, mas ela correu e desapareceu definitivamente da minha vista. Após um breve descanso em casa, Leandro foi para o jardim tomar um sol matinal e se deparou inesperadamente com Fernanda. Ele não entendeu imediatamente o que estava acontecendo, até que ela anunciou com naturalidade: "Vim para ficar de vez." Seus pais autorizaram e os meus também. Claro que não dormiremos no mesmo quarto antes do casamento, mas se você quiser, eu posso te visitar durante as madrugadas. Leandro, perturbado, foi se afastando gradualmente e foi falar seriamente com seus pais e sua avó, que morava com eles na mansão familiar. A noite se aproxima. Procuro respostas, não consigo encontrar. Deus, Deus, onde estás? Me escuta, por favor, preciso da tua paz. Eu nunca pensei que fosse perder meu pai tão cedo, mas infelizmente aconteceu. Me doía profundamente no coração ver minha mãe lutando sozinha e ver meu irmão chorando silenciosamente às vezes. Ela ficava parada olhando para o nada, pensando na vida, e eu sabia que era a dor devastadora que fazia ela ficar assim, perdida em memórias. Chegamos numa casa que eu só tinha visto na internet em filmes e séries luxuosas. Minha mãe ia trabalhar lá e por isso estávamos nos mudando para aquele lugar impressionante. Bom, nesse momento de dor e solidão, eu acredito que essa porta foi aberta para nós no momento certo. Agora restava saber se os patrões iam ser legais e respeitosos com a gente, pois tinha muita gente rica e metida que queria distância total de pessoas pobres, tratando-nos como seres inferiores. A governanta da mansão, Maria, olhou para nossa família com desdém evidente, mas um ponto de inveja bateu nela ao contemplar a beleza natural de Kelly. Maria estava com a cabeça erguida, exalando autoritarismo puro, fazendo com que Kelly, Cristina e Arthur se sentissem imediatamente menosprezados e diminuídos. Após dar as instruções básicas e mostrar friamente onde eles iam morar, Maria deixou bem claro, com um tom ameaçador, que o menino jamais poderia, em hipótese alguma, circular pela casa dos patrões. E que se isso acontecesse, eles iriam direto para a rua, sem qualquer consideração. Ela mostrou por onde os empregados entravam e saíam, sempre pelas portas dos fundos, e mais uma vez advertiu Arthur severamente que não circulasse no território sagrado dos patrões. Quando fosse e voltasse da escola, deveria passar direto para a casa dos empregados, sem qualquer desvio. Maria então enumerou as regras com autoridade absoluta. É estritamente proibido falar diretamente com os patrões, a menos que seja expressamente solicitado. Qualquer comunicação deve ser feita exclusivamente através da governanta. Durante o trabalho, mantenham uma postura discreta e silenciosa o tempo todo. Risos altos e conversas são terminantemente proibidos nas áreas comuns da mansão. Todas as áreas da mansão devem ser mantidas impecavelmente limpas. Inspeções rigorosas serão realizadas diariamente, e qualquer falha será severamente punida. As refeições dos empregados devem ser feitas em horários designados e é proibido levar qualquer tipo de alimento ou bebida para fora da área reservada aos empregados. Não é permitido, sob nenhuma circunstância, trazer visitas para a residência dos empregados ou para a mansão. Qualquer quebra de objetos ou incidentes devem ser relatados imediatamente à governanta. Tentativas de esconder qualquer problema resultarão em demissão imediata. Maria, com um tom frio e severo, concluiu: "Espero que tenham compreendido todas as regras perfeitamente. A disciplina e o respeito às normas são essenciais para manter a ordem nesta casa. E lembrem-se, qualquer deslize pode significar o fim do emprego de vocês aqui."
Aquela noite seria especial, pois era o dia do aniversário da noiva de Leandro. Fernanda passou o dia inteiro fora, se arrumando no salão de beleza mais caro da cidade e se preparando meticulosamente para a grande noite que havia planejado há meses. Os parentes da noiva estavam sendo recepcionados com pompa e os empregados foram detalhadamente instruídos sobre o que fazer durante a festa elegante. Leandro estava em uma de suas empresas resolvendo negócios urgentes e, ao chegar, foi direto para seu quarto para se arrumar adequadamente. Noiva de Leandro queria ser o centro absoluto das atenções e estava deslumbrante em um lindo vestido de tom claro com brilhantes, que captavam a luz de forma hipnotizante. Kelly ia começar oficialmente a trabalhar no dia seguinte, e a governanta Maria disse categoricamente que então ela não poderia sair do quarto dos empregados durante a festa. Porém, uma pequena confusão se formou quando Arthur, com fome e inocência de criança, pegou um docinho da mesa pensando que ninguém fosse notar aquele pequeno gesto. A tia de Leandro, uma mulher altiva que se achava a dona absoluta da mansão, rapidamente discutiu com o garoto diante de todos os convidados e o humilhou publicamente, gritando sobre empregados sem educação. Ao ouvir a confusão de longe pela janela, Kelly correu desesperadamente e saiu em defesa apaixonada de seu irmão. Foi aí que tanto ela quanto Leandro se surpreenderam completamente ao se verem pela primeira vez naquele contexto. Papai, meu coração ainda sente o seu calor, mas então olho para ela, mulher tão sábia e leal. Ao ver o homem que conhecera com uma bela mulher ao seu lado e notar a aliança de noivado brilhando em seu dedo, Kelly ficou profundamente decepcionada e destroçada emocionalmente. Pessoas curiosas observavam a cena de longe, sem entender exatamente o que estava acontecendo ou por que havia tanta tensão no ar. Leandro, por sua vez, desejava desesperadamente que tudo aquilo terminasse logo para que ele pudesse se explicar adequadamente a Kelly. Escondi no coração. Lentamente fui me perder nos segredos do teu ser. Cristina perguntou diretamente. Kelly, que cena foi aquela perto da piscina? Por que você e o patrão se olharam daquele jeito tão intenso? Aos prantos, Kelly respondeu. Não foi nada, mãe, mas Cristina insistiu firmemente. Se tentar esconder de mim, será pior. Conta logo o que aconteceu. Kelly então desabou completamente e disse. Mãe, eu e o Leandro tivemos um romance. Desesperada, Cristina exclamou, Kelly, ele é o nosso patrão e vai se casar. Como você pode ter ficado com ele se mal chegamos nesta casa? Kelly explicou rapidamente. Não, mãe. A senhora sabe que eu nunca faria uma coisa dessas conscientemente. Acontece que antes de virmos para cá, por acaso eu o conheci enquanto colhia uvas para vendermos na estrada. Eu fui discutir com aquele homem rico metido que estava de olho nas nossas terras. E Leandro estava lá. Esse homem foi grosso comigo e me humilhou terrivelmente. Então o Leandro me defendeu e deu um soco nele. O quê? Disse Cristina cada vez mais aflita. Kelly continuou. Aí o carro dele pifou e o motorista foi procurar ajuda. Eu aproveitei para mostrar a ele o nosso bairro. Passeamos, conversamos, dançamos e no final, nos beijamos. Cristina deu um tapa em Kelly e disse, Você errou, menina! Como pode ficar com alguém e já no primeiro dia beijar a pessoa sem nem saber sua origem? Eu não te criei assim. Kelly concordou com a mãe, assumindo toda a culpa. Eu errei e estou arrependida. Vamos embora daqui. Mas Cristina respondeu, embora para onde? Não temos casa e aqui o salário é bom. Você errou e agora eu e seu irmão vamos pagar por isso. Quero você longe desse Leandro. Ouviu bem? Se eu pegar vocês juntos, vou interferir. Tudo bem que você não sabia que ele ia ser nosso patrão. Até aí tudo bem. Mas ficar com alguém que você nem conhece direito e nem sequer fez uma amizade sólida é muito perigoso. Mãe, ele estava sem aliança, protestou Kelly. Que sem vergonha! Exclamou Cristina. Eu aprendi a lição, mãe. Me perdoa, disse Kelly devastada. Deus pode me ouvir? Se tu existes, onde estás? Está tudo tão difícil, não sei por onde começar. Os dias são sombrios, a noite sem luar. Procuro respostas, não consigo encontrar. Deus, onde estás? Me escuta, por favor, preciso da tua paz para me acalmar. Leandro disse, Ei, Kelly, espera! Mas Kelly respondeu friamente, Eu não quero falar com você. Por quê? Perguntou ele genuinamente confuso. Kelly ficou em silêncio, então Leandro disse,
Que mundo pequeno esse, mas enfim, eu posso me explicar. Kelly não queria ouvir nenhuma explicação. O que você fez não tem justificativa. Você traiu sua noiva e me enganou. Fui burra em acreditar em você. Com o semblante profundamente triste, Leandro disse: Por favor, eu sei o que você passou com a perda do seu pai e do sofrimento de sua família. Eu jamais enganaria uma pessoa assim, especialmente você. Kelly, porém, estava irredutível. Vou dormir, pois amanhã começo a trabalhar para o senhor. De repente, Fernanda começou a chamar alto por Leandro e ambos ouviram claramente. Kelly então disse com amargura: Vai lá, sua noiva te espera. Enquanto caminhava pensativo, Leandro se lembrou dos conselhos sábios de um dos homens mais sábios que ele já havia convivido, seu avô querido. Certa vez, seu avô disse: Quando uma pessoa desconfia demais e tem pressentimentos ruins antes de se casar, isso pode ser um sinal divino para que você saia dessa relação. Fernanda começou a fazer várias exigências descabidas para o noivo. Você tem que ficar ao meu lado até o último convidado sair. Que falta de respeito sair assim no meio da minha festa. Bom, agora vou para o meu quarto, estou cansada. Amanhã nos vemos na mesa de café da manhã. Ah, e quero que providencie o salão onde faremos o casamento. Achei um no estilo árabe super renomado e não muito longe da nossa futura casa. Ah, e eu quero o nosso quarto de casal no último andar, pois lá tem a melhor vista da cidade. Leandro, você está me ouvindo? Mas o que se passava na mente de Leandro era completamente diferente. Não posso continuar numa relação duvidosa com a Fernanda. Ninguém vai decidir minha vida por mim. Eu vou terminar com ela, mas antes vou me preparar psicologicamente, pois sei a bomba que está para estourar nesta casa quando eu anunciar o término. Uma das coisas mais difíceis na vida é você ter que pedir perdão mesmo estando com a razão. No dia seguinte, antes de colocar o uniforme de trabalho, Kelly foi orientada pela mãe a pedir desculpas pelo ocorrido no dia anterior para que eles não fossem expulsos e perdessem o emprego. Assim que Kelly deixou um prato cair acidentalmente no chão, a governanta a repreendeu severamente e pediu desculpas exageradas aos patrões, alegando que a jovem inexperiente ia pagar cada centavo daquele prato caro. Fernanda estava adorando secretamente o que estava acontecendo e pensou: agora essa infeliz vai para a rua. Até que Leandro fez algo completamente inédito. Saiu de seu lugar à mesa e foi ajudar Kelly pessoalmente. Ela disse que não precisava, mas ele continuou determinado e disse alto para todos ouvirem: aqui ninguém é maior nem melhor que ninguém. E podem ficar tranquilos, pois o que mais tem nesta casa são pratos. Levantem as mãos aos céus e agradeçam, pois nós temos comida farta na mesa. Tem gente que nem fez uma refeição hoje. Fernanda aproveitou que Kelly estava sozinha limpando e foi diretamente em sua direção com maldade. Ele terminou comigo! Não vamos mais nos casar. Confusa, Kelly disse: do que você está falando? Olha, eu já tenho muitos problemas e só quero viver em paz. Fernanda a cortou dizendo friamente: isso não é problema meu. Eu não estou nem aí para os seus problemas. A maioria dos nossos problemas são culpa nossa mesmo. Kelly então disse: então o seu término foi culpa sua, não acha? Muito espertinha você, disse Fernanda com grosseria extrema. Você veio, seduziu o meu noivo e destruiu o meu relacionamento. Kelly chorando disse: não, eu jamais faria isso. Eu perdi o meu pai recentemente e meu único objetivo é cuidar da minha mãe e meu irmão. Fernanda disse friamente, com crueldade calculada: seu pai deve ter morrido de desgosto pela filha prostituta que teve. Aquela palavra foi tão pesada e cruel que Kelly ficou completamente sem respostas. De tão aflita que estava, ela só conseguiu correr e chorar muito, se escondendo no quarto dos empregados. De repente, batidas na porta. Kelly, abre essa porta, por favor! Ela não queria abrir, mas como ele insistiu com gentileza, ela finalmente abriu. Leandro então disse determinadamente: seu irmão me contou o que a Fernanda fez hoje mesmo. Ela terá que ir embora desta casa. Já mandei ela arrumar as coisas para partir imediatamente. Por favor, aquele era o momento do agora ou nunca. Eu sempre fui um homem de iniciativa, um líder nato, um empresário decidido, mas lidar com uma mulher especial estava sendo o meu maior desafio. Sobretudo uma mulher por quem eu estava profundamente apaixonado. Já que ela não me dava a oportunidade de me explicar adequadamente, eu resolvi ser direto, dizendo: Kelly, esse noivado foi uma fachada completa. Nossas famílias me forçaram a fazer essa escolha errônea, mas eu não os culpo totalmente. E sabe por quê?
Porque eu pedi ela em namoro quando descobri os adultérios constantes do meu pai. Minha mãe conversou comigo e daqui a alguns dias ele vai embora definitivamente para outra cidade. Minha mãe tomou uma decisão. Não vai mais fechar os olhos e ser feita de boba como antes. Inclusive, uma empregada nossa terá que se explicar, e eu vou demiti-la, pois ela e meu pai estavam se encontrando às escondidas. Eu cansei de ficar calado diante de muitas coisas, mas dessa vez eu não vou me omitir e não vou te perder. Sei que as noites podem ser difíceis, mas com ela tudo fica claro. Sei que as noites podem ser difíceis, mas com ela ao meu lado. Diante da mãe de Kelly, Leandro disse respeitosamente: vim pedir permissão à senhora para casar com sua filha. Porém, Cristina respondeu categoricamente: não. Me desculpe, mas não. Já passamos por uma perda recente e eu sei que a sua família jamais vai aceitar a Kelly. Esqueça minha filha e siga seu rumo. Durante a conversa tensa, Kelly disse: mãe, vamos conversar depois. Antes eu quero falar em particular com o Leandro. Todos estão dando suas opiniões, mas eu quero dizer de uma vez por todas o que eu sinto e penso. Sua mãe respondeu: tudo bem, mas saiba que eu quero o seu melhor. Disse que eu era o chefe do lar e muitas coisas iriam mudar radicalmente a partir dali. Kelly teria que ser tratada como uma senhora respeitável, e os empregados jamais poderiam sofrer nenhum tipo de preconceito ou humilhação. Quem não concordasse com as novas regras bastava pegar suas coisas e ir embora imediatamente. Eu queria minha futura mulher voando alto. Ia pagar a faculdade dos sonhos dela, além de cursos de música e aulas de piano, pois ela sempre quis aprender a tocar. Eu me dispus a pagar a melhor escola, particular para o menino Arthur. Me apeguei àquela família de uma forma profunda e genuína. Bem, minha sogra foi bem difícil de aceitar aquela nova realidade, e convencê-la a me ver como uma pessoa séria seria um desafio diário. Mas acredito que com o passar do tempo ela ia se convencer de que eu estava sendo completamente honesto com a filha dela e não era apenas um aproveitador de mulheres como ela pensava inicialmente. Kelly não era apenas um rostinho bonito, pois mulheres bonitas nunca deixaram de se apresentar para tentar casar comigo ao longo dos anos. A Kelly tinha uma essência especial que ia muito além da beleza física. Ela tinha caráter, dignidade, força interior. E assim, num dia lindo de primavera, quando as flores desabrochavam em toda a sua glória, o jardim da mansão foi cuidadosamente ornamentado com detalhes floridos delicados, anunciando a chegada não só da nova estação, mas de um casamento que representava uma nova perspectiva para aquela família tão sofrida e sozinha. Kelly vestia um vestido branco, reto e longo sem mangas, simples exatamente como ela quis, sem ostentação desnecessária. Uma tiara de flores pequenas e naturais adornava seus cabelos soltos, dando-lhe um ar angelical. Leandro usava um blazer elegante, mas discreto, complementando perfeitamente a simplicidade elegante do evento que celebrava não apenas a união de duas pessoas, mas a vitória do amor verdadeiro sobre as convenções sociais. Os convidados eram poucos, mas especiais, pessoas que realmente importavam e que apoiavam aquela união improvável mais genuína. A mãe de Kelly, ainda reticente, mas vendo a felicidade da filha, começava a aceitar que talvez o amor pudesse superar as diferenças de classe. Arthur, elegante em seu terno novo, não cabia em si de alegria ao ver a irmã tão feliz e ao saber que teria oportunidades de estudo que jamais imaginou possíveis. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando Leandro e Kelly trocaram os votos que eles mesmos escreveram, não havia olho seco entre os presentes. Era a prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados e superar qualquer obstáculo. 6 meses depois do casamento, Kelly estava matriculada em uma das melhores universidades da cidade, estudando administração para ajudar Leandro nos negócios. Suas aulas de piano aconteciam 3 vezes por semana, e ela descobriu ter um talento natural impressionante. Arthur estava na melhor escola particular da região, tirando notas excelentes e fazendo amigos de todas as classes sociais. A diferença no seu desenvolvimento era notável. Cristina, que inicialmente resistira tanto ao relacionamento, agora trabalhava como administradora geral da casa, respeitada por todos os funcionários. Ela havia admitido para Kelly que Leandro provara ser um homem de palavra e um genro excepcional. A mansão havia se transformado num lar verdadeiro, cheio de amor, risadas e música. Kelly tocava piano todas as noites depois do jantar,
e Leandro descobriu que aqueles eram os momentos mais felizes de sua vida. O pai de Leandro havia realmente deixado a cidade e iniciado uma nova vida longe da família. Sua mãe, livre finalmente daquele casamento tóxico, florescia como uma nova mulher e havia se tornado uma segunda mãe para Kelly. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, econômicas ou culturais. Kelly e Leandro provaram que quando duas almas se encontram de forma genuína, podem superar qualquer obstáculo que a sociedade tente impor. Também aprendemos que a tragédia, por mais dolorosa que seja, pode abrir portas para oportunidades inimagináveis. A perda do pai de Kelly, embora devastadora, foi o que levou a família para a mansão onde ela conheceria o amor de sua vida. A coragem de Kelly em defender suas convicções, mesmo sendo uma jovem simples contra homens poderosos, mostrou a Leandro o tipo de mulher forte e íntegra que ele precisava ao seu lado. E Leandro provou que um homem verdadeiramente rico não é aquele que possui mais dinheiro, mas aquele que tem a coragem de seguir seu coração e fazer as escolhas certas, mesmo quando todos ao seu redor discordam. No final, eles construíram não apenas um casamento, mas um legado de amor, respeito e dignidade que inspiraria gerações futuras. Porque às vezes, as histórias mais lindas começam nos lugares mais improváveis, entre pessoas que o destino escolhe para se encontrarem contra todas as probabilidades. E assim, Kelly e Leandro viveram felizes para sempre, provando que quando o amor é real, ele sempre encontra um caminho. Fim, queridos ouvintes! Esperamos que a história de Kelly e Leandro tenha tocado seus corações. Esta história nos lembra que em um mundo dividido por diferenças sociais, o amor verdadeiro permanece como a força mais poderosa capaz de unir corações e transformar vidas. Que possamos todos ter a coragem de seguir nossos corações, assim como Kelly e Leandro fizeram. Compartilhem nos comentários a sua história. Use os comentários para compartilhar suas experiências, se emocionar conosco e sugerir os próximos contos. As melhores ideias viram vídeo. Até a próxima, com mais histórias que aquecem o coração e nos fazem acreditar em um mundo melhor.